Olá, boa noite, pessoal. Hoje, então, nós vamos ter uma aula assíncrona, né? Para vocês terem hoje uma maior liberdade, então, de assistir a aula durante o período que ela seria realmente, ou então assistirem aí o momento que vocês conseguirem, tá? Já que eu fiz todas as aulas online, então eu resolvi fazer essa assíncrona, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre algo que eu falo, mas não falo. Quando eu estou explicando alguma coisa de marketing, eu sempre digo assim, a questão do comportamento do consumidor, você está influenciando o comportamento do consumidor e tal. Mas eu não entro especificamente no assunto, né? Por quê? Porque a gente tem uma aula direcionada, né, exclusivamente a entender um pouquinho como é que funciona esse ser que, na verdade, somos todos nós. Porque nós somos pessoas, mas nós somos consumidores. Não tem quem não seja um consumidor. Exato? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês os nossos slides. Lembrando que vocês têm eles no Siga, está postado lá já. Ele me obedecer aqui, isso, e aumentar a tela, tá? Olha só então aí, ó. Seria o momento de nós fazermos uma dinâmica. A Fábio, que está assistindo, ela deve saber qual, porque a gente acabou fazendo quando eu convidei ela para fazer na outra turma, né? Então agora seria o momento que eu convidaria alguém da outra turma para vir fazer com vocês. Mas na nossa situação não podemos. Mas assim, o que eu estou falando das dinâmicas e das coisas que nós deixamos de fazer, eu não vou deixar de fazer, tá? Todas as atividades, quando eu digo assim, nós estaríamos fazendo tal coisa. A gente tem o café do marketing, a gente tem essa aqui que é do comportamento do consumidor, a gente tem algumas outras coisas que a gente faz na sala de aula, mas que eu não vou deixar, tá? Porque provavelmente no próximo semestre nós ainda não retornaremos, né? Que é uma coisa que a reitora já disse. Porém, em algum momento do curso eu voltarei, né? Tem outras disciplinas que eu também trabalho. Então, eu não vou deixar de fazer essas atividades com vocês, tá? Até porque eu acho que elas nos permitem vivências práticas e é bacana quando a gente trabalha isso de uma maneira mais lúdica. Eu gosto de trazer a parte lúdica do marketing e, infelizmente, essa é a parte que o IAD não me permite, tá? Então, vamos lá ao nosso assunto, tá? Comportamento do consumidor. Esse é um assunto que, se você for analisar, ele não pertence inicialmente à área do marketing. Então, ele nasceu de estudos da psicologia, né? Das áreas humanas, de outros, dos sociólogos, né? Dos filósofos. Ele vem de outras áreas. E ele acabou parando aqui, né? No marketing. Por isso que eu digo assim, ó, quem não gosta de pessoas, não tem como gostar de marketing. Não tem como gostar de venda, não tem como gostar da administração, de modo geral. Porque a administração você faz para quem? Para pessoas? Através de quem? De pessoas? Para beneficiar quem? Pessoas? Então, né, não tem como a gente não valorizar isso. Então, esse comportamento é aquele questionamento que nós fazemos do consumidor. O que ele gosta? O que ele faz? Onde eles estão? Como se comportam? Né? Então, é uma dúvida, né, que vem na mente dos administradores, dos gestores que são mais conscientes da importância dele, e que a gente tem que ter bem claro que esse comportamento ele não se declara, ele se observa. Então, é através da observação que nós concluímos muitas coisas a respeito do consumidor, certo?
Um dos principais autores da área de comportamento do consumidor é o Engel, o Blackwell e o Minyard, tá? O livro deles, assim, eu fiz um pouco da minha dissertação de mestrado nessa área, e olha que eu achava que eu jamais que eu faria em comportamento do consumidor, e acabei fazendo. Então, esses autores, assim, me salvaram a vida lá. E olha só o que eles dizem, que hoje nós estamos em novos tempos. Eu gosto muito dessa frase aqui. Conheça o novo consumidor e sorria quando o fizer, porque ele é o seu chefe. Pode não ser a pessoa que você pensava conhecer, e em vez de escolher dentro o que você tem a oferecer, o novo consumidor lhe diz o que ele quer. Você que descubra como fornecer. E a regra do mercado é exatamente essa. Não é, eu vou colocar um produto no mercado e a pessoa, o cliente, né? É o que tem, é o que temos. A gente acabou essa época, né? Nós sabemos cada vez mais que não é assim que os negócios funcionam. Então, a gente tem que tentar descobrir o que esse ser pensa, né? Para, então, a gente trazer isso para dentro dos nossos negócios. É aquela análise do cenário macro, né? Analisar o que está fora para tomarmos nossas decisões internas. Outro autor, assim, que é muito importante nessa área é o Solomon. Ele tem o livro Comportamento do Consumidor, o nome, e também ele traz colocações assim bem importantes. Olha o que ele diz nessa frase aqui, ó. Por que administradores, publicitários e outros profissionais de marketing deveriam se dar ao trabalho de aprender sobre o comportamento do consumidor? E ele mesmo responde, né? Simples, porque entender o comportamento do consumidor é um bom negócio. Então, aqueles que no momento eram mais resistentes, por quê? Porque eles achavam que era besteira, né? Escutar o cliente, entender o que o cliente quer, ver quais são os seus hábitos, seus costumes, suas atitudes, suas preferências de compra. Para que isso? Nós sabemos que isso, gente, gera o quê? Dados. Esses dados nós transformamos em informações. E são essas informações que o administrador vai levar em consideração para a sua tomada de decisão. Capite? Então, olha da onde vem surgindo as nossas decisões. Mas o que é o tal do comportamento do consumidor, né? Aqui eu coloquei o conceito do Engel, né? Coloquei o conceito do Solomon, certo? São conceitos mais técnicos, como vocês podem ver, estudar atividades envolvidas em obter, consumir e dispor produtos e serviços, incluindo processos decisórios que antecedem e sucedem essas ações. Então, nada, se eu fosse dizer assim, em simples palavras, é dizer o que é o estudo que você vai fazer das pessoas, do que leva elas a comprar determinado produto, qual é a percepção delas, o que elas levam em consideração. Então, todo um processo até chegar à decisão de compra dela, e não apenas a decisão de compra, mas também realizarmos o tal do pós-venda, né? Então, é o estudo psicológico, é o estudo em cima das atitudes, né, do que influencia. Então, envolve aí um processo bem grande, mas para realmente conhecer quem são os nossos clientes, tá? Nós costumamos dizer assim que nós temos dois tipos de consumidores. Nós temos os consumidores finais, que somos nós pessoas quando a gente compra alguma coisa, certo? E os consumidores organizacionais, que é quando eu vendo para outra empresa. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos o que nós chamamos do B2C, né? Ou seja, ele envolve um processo mais emocional, que é nós trabalhando com outra pessoa. O B2B, que é empresa para empresa, ele é um processo mais racional, né? Por quê? Porque você vai determinar prazos, descontos, né? Está envolvendo uma pessoa jurídica, muitas vezes está envolvendo licitações, então é um processo um pouco mais complexo
irracional, que as pessoas estão pensando em custo realmente, não estão muito bem pensando assim do benefício do produto em si para a pessoa. Aqui eu trouxe para vocês, essa aqui é nós trazemos 3 tipos aí de possíveis clientes potenciais, tá? Quem criou essa tipologia aqui foi o Cossen, e ele traz 3 tipos, então, de clientes. O que é o cliente potencial? O potencial é aquele que ainda não compra de nós. Tem tipos de cliente? Tem aquele que não compra de nós e aquele que pode, mas é um cliente que pode vir a comprar, então nós falamos que ele é potencial. Nós temos os suspects. Quem são esses? Possíveis clientes identificados na nossa segmentação de mercado e que foram escolhidos, então, para ser o nosso público-alvo, sejam essas pessoas ou empresas. Os prospects são, dentro do grupo de suspects, aqueles que podem se beneficiar do nosso produto, eles precisam do nosso produto e eles têm poder de compra para adquirir o nosso produto. Então, aqui, nesse momento, a gente passou por uma filtragem já. Tinha um grupo maior, aqui a gente filtrou, podem comprar, desejam o meu produto. E os prospects, qualificados, é aqueles que manifestam interesse pelo meu produto, seja através de um site, seja através de um direct no Instagram, ou solicitando para um vendedor. Então, ele já está mais próximo, né, de uma decisão de compra, tá? Aqui nós temos também os níveis de lealdade, porque quando a gente fala de consumidor, quando a gente está falando de cliente, um dos nossos principais objetivos é nós termos clientes leais. E Cozedini trouxe, em 1990, o que ele determinou como ele começou a estudar como era feito, como era construído o relacionamento das empresas e dos seus clientes. E no estudo dele, ele identificou que existem níveis de lealdade. E o que ele começou a chamar de escada da lealdade. Nessa escadinha ali, vocês podem observar que nós temos vários níveis. Nós temos os clientes prováveis, nós temos os clientes potenciais, os experimentadores, os fiéis. Acabou aqui? Não. Os repetidores e os advogados da marca. Vocês podem ver que, no decorrer do tempo, aumentando a relação, é que nós podemos ter clientes mais leais. Então, a lealdade, ela é feita ao longo do caminho, né? Não é um processo de curto prazo. Não. É igual aos nossos relacionamentos pessoais. A gente vai criando a confiança, a gente vai criando a lealdade. Aqui eu coloquei para vocês, então, o que é cada uma desses níveis, tá? Os clientes prováveis são aqueles, né, possíveis compradores. No caso que nós falamos, comparando lá com o gráfico anterior, são os nossos suspects. Clientes potenciais são as pessoas que podem se tornar clientes desse nosso produto. Por quê? Porque elas já têm uma predisposição de compra, porque eles já têm informações, né? Então, acaba envolvendo aqui o prospect e o prospect qualificado no nosso gráfico anterior. Experimentadores são aqueles que realizam a primeira compra, ou seja, eles estão tendo o primeiro contato com a nossa empresa, com o nosso produto, com o nosso serviço. Então, eles estão experimentando. Clientes fiéis são aquelas pessoas que estão satisfeitas, né? Elas têm uma relação assim favorável, né, com relação à marca, mas elas ainda não concentram a maioria do volume comprado naquela marca especificamente. Ainda não concentram. Repetidores, aí sim, eles concentram a maior parte das compras nessa marca, nessa empresa. Então, se são clientes fiéis, mas que se tornaram repetidores. Eles não somente estão satisfeitos, como também eles compram, na maioria das vezes, a maior quantidade das compras deles é feita naquela empresa.
Os advogados de marca são o nosso sonho de consumo. Por quê? Porque são pessoas que compram de nós, são satisfeitos com a nossa marca, repetem as compras, né? São repetidores, mas que o grande diferencial é que eles têm um envolvimento emocional com a nossa marca. Dentro do marketing digital, nós chamamos assim que são pessoas engajadas. Tá? Recebe esse nome porque defendem a causa. São aqueles que, além de comprar de mim, indicam a minha marca, eles defendem minha marca caso alguém fale mal. Então, são pessoas assim, ó, que toda empresa gostaria de ter. Não quer dizer que ela esteja sempre satisfeita. Não, quer dizer que às vezes ela não está satisfeita. Porém, essa pessoa, ela quando não estiver satisfeita, ela vai lá e vai falar para mim. Então, essa pessoa, ela me traz informações auxiliando a melhorar os meus processos, tá? Bom, mas com relação à participação, né? Nós falamos assim, que as pessoas, elas têm uma participação direta dentro da decisão de compra e elas podem ter uma participação indireta. Participação direta é quando a pessoa assume a decisão de compra, ou seja, o iniciador, aquele que inicia todo o processo, é ele que vai buscar informações, né? É ele que está determinando a compra. É ele que decide se vai comprar, de quem vai comprar, é ele que efetivamente faz a compra e quem irá usar o produto é ele mesmo. Então, ele tem uma participação direta. Eu vou lá, eu olho, eu escolho, eu decido comprar e eu uso. A participação indireta é quando nós temos outras influências na seleção do produto ou serviço. Então, nós temos o iniciador, a pessoa sugere a compra, né? Podendo ser o próprio usuário ou outra pessoa, outro membro da família, um amigo, sei lá. Esses influenciadores, eles afetam a decisão de compra, é aqueles que estão ali do lado, né? Então, eles têm uma participação indireta no processo de decisão de compra, mas nós não podemos menosprezar o potencial deles, né, gente? Porque muitas pessoas são do tipo indecisas e, na verdade, mesmo tendo a participação direta lá, elas são influenciadas por pessoas que estão ao seu redor, certo? Aqui nós temos, então, um modelo de estímulo-resposta, que é um modelo do marketing, né? Onde temos fatores internos da empresa, que são os estímulos de marketing. Nós temos outros estímulos que são os fatores externos à empresa, que causam o quê? Influência em todo o processo de decisão de compra, envolvendo as características do comprador e determinando, né, como esse consumidor vai fazer a sua escolha. Nesse processo aqui, do meio, nós temos, então, várias, o que nós chamamos de influências. Então, o processo consumidor não é algo simples, ele sofre, no decorrer do caminho, muitas influências, tá? Influências do quê? Influências culturais. O que entra aqui? A cultura da pessoa, a subcultura que ela possui, a classe social dessa pessoa. Tudo isso, gente, acaba influenciando não apenas na questão influencia assim até no tipo de meio de comunicação que você vai procurar produtos, né? A cultura é algo assim muito enraizado nas pessoas, na sociedade no modo geral. Então são fatores que determinam bastante que tipo de compra você vai ter, tá? Nós temos fatores sociais que interferem nesse processo, ou seja, os grupos de referência são aquelas pessoas que nós temos como referência, que nos falaram que determinado produto é bom, aquela pessoa, né, ela é especialista nisso, eu estou ouvindo a opinião de um dentista, de um médico para comprar, né, esse produto, então é um grupo de referência. Nós temos a nossa família, que também acaba influenciando muito nessa questão da escolha que eu vou fazer, porque eu vou pedir a opinião deles.
né, ou eles vão diretamente influenciar, e papéis e posições sociais. Então, aspectos sociais como o status, né, nos diferentes papéis que as pessoas escolhem, elas comuniquem esse papel, né, eu uso tal produto e isso representa um papel, um certo status na sociedade. Fatores pessoais, a idade e estágio de ciclo de vida influencia. Quando eu era mais jovem, eu gostava de tchó. Quando eu fiquei mais velha, eu já odeio tchó. Então, dependendo do ciclo da nossa fase de vida, modifica totalmente nosso comportamento. O que a gente faz determina muito a nossa ocupação, determina o que a gente compra. As nossas condições econômicas, nem se fala. O estilo de vida que nós levamos é extremamente determinante. A personalidade também. Podem ver que o que a gente compra está muito ligado ao estilo de vida que a gente tem e à personalidade. E isso faz com que a gente compre determinados produtos que a outra pessoa que tenha, de repente, a mesma condição financeira não se interesse nem um pouco por isso. Por quê? Porque isso é um fator pessoal meu. Eu dou prioridades. Um exemplo. Uma das coisas do meu estilo de vida é fazer leituras. Tá? Um exemplo. Eu vou lá e gasto um monte de dinheiro em livros. Aí a gente tem, por exemplo, o Lelis. O Lelis, o estilo de vida dele, ele gosta de beber cerveja. O Lelis, é só um exemplo. Aí todo o valor que eu gastei em livros, o Lelis gasta também, porque ele tem as mesmas condições financeiras, mas ele gasta em cerveja. Então, o que é isso? Estilo de vida diferente leva a comportamentos de compra diferentes. Fatores psicológicos, o que nos motiva, o que nos estimula, a percepção que nós temos em relação à realidade, né, em relação a um produto ou serviço muda. A aprendizagem que nós temos em relação à experiência que nós tivemos numa empresa, ou a experiência que nós tivemos em relação ao produto em si muda. As nossas crenças, gente, elas determinam muito do que somos hoje. Né? Aqui, crenças, a gente entra na psicologia, e bem psicologia, né? Quem entende um pouco de psicologia ou quem faz terapia aí, compreende melhor, né? Mas a gente traz ao longo da nossa vida várias crenças e que a gente nem sabe muitas vezes que tem e que nos empurram a tomar determinadas decisões. Nem sempre boas, né? Vamos ressaltar, né? Às vezes essas crenças não são tão boas. Então, tudo isso influencia a nossa vida como compradores, nosso comportamento de compra. Então, olha só, nós temos aspectos culturais, sociais, pessoais e psicológicos que vão afetar a maneira como nós compramos. E é coisa, hein? É bastante. Então, olha quanto bichinho, quanta coisinha, né, tá influenciando lá. Não é simplesmente um ato de, fui lá, comprei e deu. Depende, claro, do que a gente vai comprar, né? Tem compras mais complexas e tem compras mais simples. Eu vou lá comprar uma balinha ali, é um processo simples. Mas se eu for comprar um sofá, já é mais complexo. Se eu for comprar um carro, uma casa, então nem se fala, né? Então, olha só, que bonito. Nós temos o processo de decisão de compra do consumidor. Então, aqui são as etapas, tá, pessoal? Primeiro, o cliente reconhece uma necessidade, ele vai buscar informações a respeito dessa necessidade por esse produto ou serviço, ele vai avaliar as alternativas que ele tem, ele vai tomar a decisão de compra dele, ele vai ter um comportamento pós-compra. Aí eu coloquei aqui mais descarte, isso vem da questão da sustentabilidade, tá? Que hoje se incluiu a etapa de descarte nesse processo, porque como o consumidor vai descartar o que ele comprou? Tem que se pensar nisso também, a empresa. Por quê? Por exemplo, eu faço um monte de compra e como eu vou descartar determinado produto? Eu não sei. A empresa não pensou nisso? Não. Isso vai gerar muito lixo, isso vai impactar, né, a vida ambiental. Então, a gente inclui descarte aí também, tá? Primeira etapa, surge um problema, que a gente tenha uma dor,
que é o que as pessoas estão falando muito hoje em vendas, em marketing, dor. Você tem que descobrir a dor do seu cliente. Você tem que ouvir a dor do cliente. A dor, gente, é o problema. É a necessidade que a gente tem, tá? É a nossa dor, porque aquilo dói. Nesse caso aqui, nós podemos ter a necessidade, essa necessidade provocada tanto por estímulos internos quanto externos. O que são estímulos internos? Vem da própria pessoa, né? Torna-se um impulso. Surgiu de mim mesma, veio aquela necessidade incrível de comprar um petit gâteau, tá? O que seria um estímulo externo? Aí sim é provocado pelo ambiente. Internamente eu não tenho nada. Aí de repente eu olhei para o lado, né? Estou sentada lá numa padaria, confeitaria, sei lá. Aí eu vejo uma pessoa comendo um petit gâteau. Então eu sofri um estímulo externo do ambiente. Eu olhei, o petit gâteau olhou para mim. Então eu não tinha essa necessidade interna. Mas o ambiente, aquela coisa externa ali, está me provocando, capite? Então por isso que é importante, ó, a gente determinar essas necessidades para quê? Para desenvolver estratégias de marketing, que seriam os estímulos externos aqui, para despertar o interesse do consumidor, tá? Bom, eu apresentei então essa necessidade. O que eu vou buscar? Informações a respeito do produto, tá? Então, essa busca de informações é o que a gente geralmente faz, né? Sobre determinados produtos a serem comprados. Ele se divide em duas formas, né? Do consumidor. O consumidor é mais receptivo às informações que chegam até ele. E na segunda, o próprio consumidor busca as informações. Então, tem coisas que chegam até nós e coisas que a gente vai buscar. Hoje aumentou muita coisa de nós irmos buscar, facilitados pela internet, né? Ou maravilha, o Google da vida, né? O Instagram, Facebook, redes sociais, sites. Nós vamos lá catar tudo, catar informação sobre o produto, escutar, tentar identificar a opinião das pessoas que elas escrevem lá dentro, os feedbacks, antes de encontrar o produto. Então, nós temos como busca de informações fontes pessoais, famílias, amigos, vizinhos, inimigos também, fontes comerciais, propaganda, vendedores, embalagens, mostruários, fontes públicas, meios de comunicação em massa, fontes experimentais, que diz respeito ao contato com o produto, né? Quando tu vai fazer um test drive de veículo, quando tu vai lá, bota a mão, testa a mercadoria mesmo, tá? Então, assim, o poder dessa busca da informação é que nós temos que tentar informar o cliente o máximo possível para conseguir fazer com que ele tome, né, pelo menos que ele transforme uma os nossos produtos numa alternativa que ele vai avaliar. O que é avaliado as alternativas? Ele vai ver entre as opções que ele tem, qual melhor se encaixa para a necessidade, para a sua dor. Então, nós temos o quê? Aqui, o consumidor, ele pode levar em consideração uma base racional e consciente. Eu vou comprar tal produto, porque na relação custo versus benefício, estou considerando que ele custa tanto, tal, esse. Vou escolher esse. Como também o consumidor pode levar em consideração muitas coisas psicológicas, ele pode levar em consideração algumas crenças que ele tem com relação a alguma marca. Por exemplo, vou mencionar um exemplo para vocês, eu tenho uma crença contra a marca CCR. Simone, por quê? Como eu desenvolvi essa crença? Eu desenvolvi essa crença há anos atrás, que as pessoas falavam muito mal da CCR. Tá, passou o tempo, tal, mas eu continuo com essa crença e ela me leva a nunca comprar ou colocar entre as minhas alternativas a marca da CCR. E pode ser uma besteira, né? Pode. A CCR pode ser muito melhor do que qualquer outra marca, mas essa minha crença não me deixa comprar nem colocar como as minhas alternativas, tá? Então, os nossos amigos Chico e Canu, também autores muito conhecidos na área,
eles dizem o quê? Que essa avaliação das alternativas, né, você faz uma seleção a partir de uma amostra de marcas, de modelos, e essa seleção, ela vai influenciar as nossas características humanas, né? Ou o consumidor determina entre diferentes marcas as que têm a sua preferência, né? A partir delas, determina os critérios que vão ser utilizados para avaliar essa marca e tomar, então, a sua decisão de compra. A decisão de compra é decidir, vou comprar, não vou comprar. Ele pode tomar essa decisão por marca, não, eu estou comprando em função de quem está vendendo. Pode decidir pela quantidade vendida, por ocasião, para essa determinada situação eu vou comprar tal. E também por forma de pagamento ou preço, tá? Então, não quer dizer que ele adote um único grupo dessas decisões, tá? Como regra. Ele pode adotar vários, eu posso reunir assim, eu vou comprar desse vendedor porque eu gosto dele e porque ele me apresenta uma forma de pagamento bacana. Então, não precisa ser, na maioria das vezes não funciona, né, um tipo só de decisão, tá? O comportamento pós-venda, vendi, né? Aí entra aquilo que o consumidor sente, né? Será que o produto ou a marca teve um desempenho compatível com a minha expectativa inicial? Bom, se teve um desempenho que atende minhas expectativas, né, eu fico satisfeito. Se o desempenho é superior, eu fico encantado. Se o desempenho é abaixo das minhas expectativas, eu fico insatisfeito. E falo mal para os outros, né? É aquilo que a gente falou do encantamento do consumidor. Muito difícil manter o encantamento, né? No primeiro momento, tente pelo menos não desagradar o cliente, porque o sentimento de insatisfação, gente, além de você acabar com o sentimento negativo, positivo que o cliente tinha a respeito da sua empresa, leva ele a fazer reclamações. E hoje reclamações, principalmente em tempo de redes sociais, elas têm um poder incrível e proporções exponenciais, porque não é uma pessoa que está lendo, não é duas, não é três, são milhares. Então, olha o poder que se tem uma reclamação hoje. Aqui eu coloquei só como um resumão para vocês terem uma visão geral do processo decisório de compra, tá? Quais são as etapas que nós acabamos de falar, qual é o comportamento que o consumidor tem em cada uma dessas etapas, quais são as variáveis que acabam interferindo em cada uma dessas etapas e o que isso traz de implicações para o marketing. Então, vocês podem ver que em cada uma dessas etapas surge uma implicação de marketing. Por exemplo, na etapa de reconhecimento da necessidade, da dor, do problema, quais são as motivações ligadas à marca e ao produto? O que você está oferecendo de motivação para despertar aquela necessidade do cliente? Na busca de informações, quais são as fontes de informações que o cliente está utilizando? Por quê? Porque você tem que investir, então, nesse tipo de fonte, você tem que oferecer essa fonte, você tem que estar presente nessa fonte. Na avaliação da marca, como os consumidores formam as suas preferências pela marca? Quais são os custos que o consumidor busca? Por quê? Porque ele vai comparar nessa fase. É uma fase comparativa, avaliação de alternativas. Na decisão de compra, qual estratégia de comunicação e promoção capaz de reduzir a incerteza e facilitar a decisão do consumidor? O que eu posso fazer em termos de estratégia de comunicação para fazer com que ele opte pela minha empresa e não por uma concorrente? E o sentimento pós-compra. Eu posso tomar uma decisão das reclamações, eu posso tomar conhecimento do que o cliente não está gostando, né, suas reclamações, eu posso fazer uma pesquisa de satisfação para reconhecer o que está rolando. Então, eu busco aqui identificar se após comprar, após usar o meu produto, o cliente apresenta algum tipo de insatisfação.
porque isso vai determinar todo o ciclo de novo, né? Se o cliente vai comprar de mim ou não. Então, a gente fica com aquela reflexão, né? Saber realmente o que os clientes estão comprando. Nós podemos pensar que nós estamos vendendo, por exemplo, um alimento, quando na verdade eles estão procurando uma experiência no teu restaurante. Então, hoje, dentro do marketing moderno, a gente costuma dizer assim que nós não estamos mais vendendo um produto ou um serviço, nós estamos vendendo uma experiência. Porque o cliente, gente, o que ele quer da nossa empresa é isso. Hoje, o principal produto de demanda, vocês sabem qual que é? Do cliente, o que ele mais deseja hoje, consumidor, no modo geral. Sentir-se vivo. Por quê? Porque com a pandemia, ele tem necessidade, ele está carente de se sentir vivo, de viver, sabe, de se sentir conectado, porque ele está em isolamento, ele está longe das pessoas, ele está sem coisas de entretenimento. Então, ele gostaria de ter coisas da empresa que provoquem experiências que ele pensa, estou vivo. Né? Ontem mesmo assisti uma aula, um workshop, que se falava muito disso. E como se faz o cliente se sentir vivo? Através da maneira como ele percebe a nossa realidade. Ele tem que perceber a realidade de forma diferente. Então, essas experiências que vocês proporcionam. E as experiências, elas são provocadas, a maioria delas, através dos 5 sentidos humanos. Então, a gente tem que pensar estratégias que se estejam direcionadas aí. Bom, não esqueça que o consumidor é a razão de ser de qualquer negócio, né? Por isso que a empresa que deseja ter sucesso hoje, vantagem competitiva, conquistar a participação no mercado, a gente não tem fuga, você tem que estudar e compreender o consumidor. Você tem que conhecer teu avatar, alguns chamam de avatar. Gente, assim, ó, tem vários nomes: avatar, persona, público-alvo, tá? São nomes que vão surgindo, mais modernos, né? Mas, na verdade, a gente está falando do quê? De comportamento do consumidor. Aqui no último, eu coloquei, tá? Só para vocês lerem depois, vocês leem com mais calma aí. Esse aqui é um slide de um evento que teve sobre varejo agora, que traz assim, um pouco sobre o consumidor após o surto da Covid. Porque muito do que eu trouxe ali é o pensamento tradicional, né, do comportamento do cliente. Porém, entretanto, todavia, contudo, com a pandemia, nós temos a construção de um novo perfil. Não para todas as pessoas, mas para muitas delas. E isso faz com que a empresa tenha que se reinventar, aquela palavrinha, né, que todo mundo fala aí, mas é real. Ou faz, ou está fora do mercado. Então, um consumidor mais frugal, um consumidor mais digital, muito mais ansioso, mais coletivo, solidário e que busca muito por experiências. Não é nosso foco nesse semestre. Semestre que vem eu vou falar sobre isso. Esse semestre é mais o básico, conhecer os processos. Semestre que vem a gente divaga mais a respeito disso. Não deem bola para essa atividade avaliativa. Por quê? Porque ela não será feita, né? Já que nós estamos aí, não vamos, né? Não estamos presenciais e mudou nossas formas de avaliação. Então, pessoal, por hoje era isso. Qualquer dúvida, eu estou lá no WhatsApp, no e-mail, onde vocês quiserem, né? É só perguntar, tá bom? E não esqueçam assim, da importância disso. Ah, eu não gosto de coisa mais psicológica isso. Gente, isso é a era da informação. Terão vantagem competitiva aqueles que tiverem mais informações, mais conhecimento do seu cliente. Por quê? Porque eles são capazes de trazer para o mercado aquilo que o consumidor quer, aquilo que as pessoas desejam. E é isso que vai diferenciar ele dos milhões de concorrentes que ele tem. Certo? Então, valorize o seu cliente. Eu sempre digo, né? Quem paga o teu salário não é o dono da empresa, é o cliente.
é o consumidor. A partir do momento que você não tem mais ele lá, acabou-se, né? Tá demitido. Tá bom? Uma boa noite para vocês. Nos encontramos semana que vem. Beijo.